Turma, presta atenção, ó. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como gerenciar uma agência de marketing digital em 2023. Sei que muitos de vocês que me acompanham aqui me acompanham pela minha história como gestora V4, criadora V4, né, que foi criada há 10 anos atrás. Hoje tem mais de 5.200 clientes ativos, o maior case da história desse setor aí no Brasil. Só no mês passado a gente assinou 700 contratos para fazer esse trabalho de marketing digital para essas empresas. Eu vendi a empresa parcialmente, né, ainda sou majoritário, para o grupo Dreamers, maior grupo de comunicação de capital nacional do Brasil, criador do Rock in Rio, antigo grupo Artplan, né, a segunda ou terceira maior agência de publicidade do país, numa rodada secundária, ou seja, esse dinheiro da venda foi para o bolso dos sócios que venderam a sua participação. Então, resolvi gravar esse vídeo para mostrar alguns tópicos e highlights do que eu diria para você que tem uma agência digital ou algo do gênero, que já me acompanha há mais tempo, sabe por que eu falo agência. Vou explicar isso aqui logo mais para quem não acompanha há tanto tempo, mas sem falsa modéstia, aí não tem quem você possa acompanhar aqui no Brasil que talvez conheça mais sobre esse negócio do que, ou pelo menos publica conteúdo sobre esse negócio com bastante resultado do que nós aqui, do que eu posso falar para vocês, tá? Então, primeiro grande tópico para você que está nesse setor, principalmente para quem já está, não tanto para quem quer começar. Se você quer começar, tem uma dúvida, quero começar esse negócio, vou falar algumas coisas nesse sentido, mas o foco não vai ser esse. Se você quiser que eu faça algo sobre isso, você pode falar aqui nos comentários, tá? Primeira dúvida que você vai ter é o seguinte, ó, todo dia tu vai pensar se vale a pena estar nesse setor ou se não, porque tem outras oportunidades teoricamente melhores. Então, eu sempre pensei nisso também, obviamente, todo empreendedor pensa nisso, e aí você vai comparar isso com outras opções de mercado, pensa aí. Hoje o mercado basicamente tem três coisas, é um varejo, uma indústria ou serviços. Varejo, cara, comparado ao resto tudo, é um dos business mais difíceis que existe, porque capital intensivo, né, fluxo de caixa complicado e tudo mais, então descarto. Indústria, capital intensivo, muito complicado, difícil de manter diferencial competitivo, baixas margens. Serviços, em geral, tendem a ter as melhores margens. Quanto mais digitais esses serviços forem, melhor no ponto de vista de escala. Se eles forem digitais demais, se a gente vai para o campo do software, por exemplo, do SaaS, de criar produtos digitais, é difícil de tu conseguir sustentar um diferencial competitivo no tempo, porque é muita concorrência construindo com alto capital também soluções do gênero. Aí, o meio do caminho, eu encontro o serviço de transformação digital, de marketing digital e coisas do gênero. E tem grandíssimos cases, turma. A galera conhece pouco as referências, né? Hoje a gente tem tanto o grupo que a gente faz parte aqui, mas a gente tem a WPP, né? 15 bilhões de dólares de receita, grupo Omnicom, grupo Publicis, a gente tem a Accenture Digital, Deloitte Digital, são tudo empresas de 10, 15 bilhões de receita recorrente anual. E estão aí, ó, décadas e décadas sustentando seus diferenciais competitivos. Por quê? Porque o serviço tem um lance interessante, ó. O serviço, quanto mais o tempo passa, mais tradição ele cria. E tradição é um elemento fundamental para se contratar serviço. Pensa nisso. Nos outros setores, principalmente quando tu desenvolve produtos, sejam produtos digitais ou até produtos físicos, mais o tempo passa, menos valor o teu serviço tem, o teu produto tem, né? Teu serviço digital, no produto digital, um produto físico, menos valor ele tem porque ele vai ficando defasado. Agora, em serviços profissionais, em professional services, depois vocês podem procurar por essa sigla, até PSF, né? Professional Service Firm, pensa nas Big Four, as grandes consultorias, quanto mais o tempo passa, mais tradição elas criam. Então, tem muitas dessas empresas que elas não têm os melhores serviços, mas elas têm os melhores clientes, porque o cliente não vai apostar o negócio dele em alguém novato. Então, quanto mais tempo tu sobrevive, mais diferencial competitivo tu cria. Que interessante. Então, hoje, a gente tem 10 anos de mercado, mais de 15 mil empresas atendidas na V4. É muito mais fácil eu conquistar um cliente com a marca da V4 do que alguém que tem menos tempo, menos tradição para competir com a gente. Então, tem vários motivos nesse tópico aqui, que depois podem comentar aqui, né? Lembre-se que eu sempre falo aqui no canal, né? Eu me importo mais com quem eu estou atingindo do que com a quantidade, porque para mim essa é a diferença que eu quero fazer. Para mim medir isso, eu estou menos preocupado com os views e com os likes, mas com o comentário, para mim ver quem está comentando. Então, cada tópico aqui, o que gerar de dúvida, você pode ir comentando também, que eu posso ir respondendo se fizer sentido. Tá? Então, esse é o primeiro elemento, ainda é um grande negócio pelos princípios dele, assim, não é uma questão de tendência, mas pelos princípios que envolvem esse tipo de negócio. Óbvio que se tu acertar um produto digital, tu acertar um Spotify, acertar o cu da mosca num negócio desse, vai ser muito melhor.
Mas eu, como empreendedor, começando do zero, comecei esse negócio na periferia do Rio Grande do Sul, aqui na cozinha da casa da minha mãe, para fazer um business que fatura 300 milhões por ano esse ano, eu procurei a probabilidade. Falei, cara, eu não posso tentar acertar o cu da mosca, eu nunca quis fazer um infoproduto, eu nunca quis ir para essa linha, porque os que acertam ou são muito artísticos, ou seja, depende muito de aspectos subjetivos, ou o cara acertar o cu da mosca, ou vai levantar um monte de capital, a probabilidade reduz demais. Nesse business aqui, a probabilidade tem um playbook claro, dezenas e dezenas e dezenas, centenas de casos para se replicar. Então a probabilidade é muito maior, por isso, e todos os elementos que eu falei, eu acho que ele é um negócio melhor entre as opções que eu teria aí, tá? Aí existe um lance interessante que é você entender os diferentes modelos de negócio. Aí eu vou explicar o lance de por que eu falo que agência, né? Porque a agência é o pior modelo, tá? E vai ter muita gente que não gosta quando eu falo isso, porque o cara fala, não, mas eu sou uma agência, eu funciono, não sei o quê. Às vezes você não é uma agência, você se chama assim só porque você não conhece os outros modelos, fica mais fácil de o cliente te entender. Mas isso também é um problema, porque quando você se posiciona como uma agência, é mais fácil do cliente entender o que você é, mas também todo o preconceito sobre o que agências fizeram ao longo da história vem na cabeça do teu cliente. E a agência é o pior modelo, porque a agência vem de agenciar coisas. Então, a agência de publicidade no Brasil, um dos poucos lugares no mundo, por exemplo, para você comprar publicidade na TV, você era obrigado a comprar através de uma agência. Isso tem mudado, o Bolsonaro provocou um pouco essa lei, não sei como é que tá agora, porque eu nunca joguei esse jogo, sempre achei uma merda, mas o jogo da TV, da mídia off, era obrigado a comprar de uma agência de publicidade e a agência ficar com BV, que é a bonificação por volume e tudo mais, fica com 20%. Então, sobre isso, merda, porque tem um baita de um conflito de interesse perante o cliente. A agência não está preocupada em dar resultado para o cliente, vou falar logo mais a importância disso. Ela está preocupada em conseguir o máximo de bonificação pelo volume de investimento que ela faz, tá? Então, isso é um grande problema. Aí você vai pensar, não, mas eu sou uma agência digital, eu não agencio mídia. Aí as agências digital começam a fazer as mesmas merdas. Primeiro que tu te autodefine como uma agência digital, tu tá trazendo todo esse consciente coletivo sobre o que é uma agência, que é uma merda. Agora, se você... outro detalhe, né? Daí tem muitas agências digitais que também agenciam plataformas e ferramentas que também trazem um conflito de interesse. Então, por exemplo, tem grandes ferramentas brasileiras que cresceram muito com programa de parcerias. E aí as agências ficam vendendo ela, mesmo que não seja a melhor solução para o cliente, e conseguem muita atração a ferramenta com isso, e o cliente fica com a pior solução do mercado, não necessariamente com a melhor, por causa desse conflito de interesse. Tá? Então, esse é um negócio problemático. O segundo outro negócio é produtora. Produtora é aquela que faz conteúdo, então ela faz audiovisual, foto, vídeo, que é um outro business que eu não gosto de fazer, por quê? É muito artístico, então tu precisa ser muito bom de aspecto artístico, não é um negócio fácil de replicar e escalar, porque depende de profissionais muito artísticos, não é fácil de treinar o olhar criativo, e tem menos escala, porque tu precisa fisicamente produzir o conteúdo para o cliente, né? Então também reduz a escala além do CAPEX de material. Então não é um bom negócio e eu não faria trabalho de produtora dentro do meu escritório, tá? Então esse é um detalhe interessante. Posso usar produtoras parceiras, mas não faria. A não ser as partes de edição, essa parte assim de pós, né? Mas produzir mesmo, não produziria. Iria até da pré e a pós, mas na produção não entro. Aí tem a consultoria. A consultoria é um ótimo negócio. Quanto mais estratégico você for, mais valor agregado você tem para até cobrar do seu cliente. E aqui começa a ficar interessante. Então, aspectos consultivos, você saber quais botões apertar e ajudar o seu cliente nesse aspecto é bem legal. Só que para a maior parte das empresas que você vai conseguir trabalhar, isso não basta. Aí entra o conceito que a V4 criou e você deve ter visto algumas empresas tentando se posicionar como a gente se posiciona, e a gente criou essa definição no nosso setor, que é o modelo de assessoria. Então a gente copiou isso, né, do mercado de advocacia, o mercado até de banco, de corretora, e falou, nosso papel é assessorar o cliente na implementação de um processo de venda através da internet. Então eu vou pegar consultivamente, ou seja, intelectualmente, que nem um advogado, que nem um assessor de investimento, vou te ajudar a encontrar o melhor caminho para o seu negócio, mas eu também vou executar isso para você, da mesma maneira que o assessor de investimento vai lá fazer a operação, ou que o advogado vai lá executar a parte que ele precisa executar do processo, a gente também entra nesse aspecto, respeitando os princípios anteriores, não sendo uma agência e não fazendo trabalho de produtora, mas trazendo a parte consultiva pré e até a pós, porque aí traz mais escala e tudo mais, como eu falei para vocês. Esse é o aspecto do modelo de negócio.
Outro aspecto interessante, modelos de cobrança. Então, tem basicamente 3 modelos de cobrança dentro desses modelos de negócio que eu falei para vocês. O mais popular deles é o FII. Então, tu vai cobrar aquela mensalidade ali do cliente, né? Aquela R$ 3.000 por mês, R$ 5.000 por mês, R$ 10.000 por mês. Esse é o modelo de cobrança mais clássico. E aqui tem um lance também que a V4 trouxe clareza para o mercado, está deixando mais claro, que é o quê? Muitos clientes, como é que tu vai vender via FII? Tu vai pegar teu time lá, 5 a sei lá quantas pessoas tem no teu squad, as diferentes funções, falar um pouco disso também, e você vai ver quanto você precisa cobrar de cada cliente a partir do número de capacidade de clientes que aquele time consegue atender. Então vamos dizer que tu, com as atividades que tu identifica que são necessárias para gerar valor para o teu cliente, vai consumir X tempo dessas pessoas, então tu vai precisar de, sei lá, vai conseguir no máximo atender 20 clientes com 6 pessoas. Dizer que seja esse cenário. Então, tu vai ver quanto tu quer ter de valor e quanto o cliente pode pagar e papapá. E tu vai chegar lá no valor de R$ 5.000 por mês e vai vender esse trabalho para o cliente. Aí eu já te digo, em algum momento esse cliente vai odiar teu trabalho independente do resultado. Por quê? Porque o grau de exigência do cliente só sobe. Nunca fica mais fácil. Não importa o resultado que tu gera, ele sempre vai querer mais. E esse trabalho que tu vendeu nesse formato, ele é um FII de serviço compartilhado. Ou seja, é um time para muitos clientes. É bem a lógica da economia compartilhada, né? Mas isso não vai servir por muito tempo para o teu cliente. Vai ter o cliente que nunca vai dar certo, ele vai cancelar anyway, e vai ter o cliente que vai dar certo e vai cancelar também. Eu brinco que é um trabalho de goleiro, né? O goleiro, não importa se tu fez o trabalho certo ou errado, no caso assim, o goleiro, não importa o que o goleiro faça, ninguém se importa com o goleiro, né? Pensa aí, qual goleiro que é relevante. A pessoa só lembra do goleiro quando ele faz merda, né? Então é a mesma coisa no serviço aqui, via FII principalmente. O cara só vai lembrar de ti, não importa se tu faz trabalho, não importa o trabalho que tu faça bem feito, que vença, ele vai cancelar o contrato com você. E se você fizer uma cagada, ele vai sair te odiando. Essa é a natureza do negócio. E no compartilhado, esse é o caminho perfeito para o cliente que vai bem te odiar também, porque tu vai começar a entregar num prazo que ele não gosta, com uma qualidade estética que ele não gosta. Aí eu explico isso da seguinte maneira. É como se eu chegasse e falasse para você que está me ouvindo. Cara, desenha um cavalo para mim, tu tem 30 segundos para desenhar esse cavalo no papel. Qual a qualidade do cavalo que tu vai desenhar no papel em 30 segundos? Versus eu te falar, cara, desenha um cavalo no papel, tem 30 dias. Qual a qualidade versus anterior? Esse é o mesmo, é literalmente o que acontece quando tu vende um serviço compartilhado, do ponto de vista de qualidade e prazo, ou seja, as horas que tu está dedicando para aquele cliente, vamos dizer que seja 1 hora por dia. Ou seja, uma atividade que um profissional entregaria em 1 dia de trabalho, ele vai demorar 8 dias de trabalho para entregar, 8 dias úteis de trabalho para entregar. O que para muitos clientes numa fase inicial faz sentido, mas quando o nível de complexidade do cliente sobe, ele não vê mais sentido nisso. E aí a gente lançou no início desse ano junto com o Google lá em São Paulo, tá aqui a matéria no Brasil Journal, o V4X, que é a nossa divisão de serviço de times dedicados, a gente chama de Exclusive Experts, né? V4X, de Exclusive Experts. São profissionais experts no tema, dedicados àquele único cliente. Então, isso também é um lance que você pode pensar na forma de precificar seu FII, tá? Outro aspecto aqui, outra forma de cobrança, que é o take rate, que é uma comissão. Esse é um modelo bem legal de você ter junto, ter algum tipo de success fee, né? Eu chamo de take rate, a gente chama de success fee, eu olho para o take rate, algum tipo de comissão que você possa ter. Isso é muito, muito legal. E o melhor modelo é que você possa cobrar esse success fee direto na fonte. Você não possa ter que mandar um boleto para o cara sobre a comissão. Toda vez que você mandar um boleto sobre a comissão para o cliente depois, ele vai questionar. Aí vai virar lá, de questionamento. O ideal é que seja direto no meio de pagamento. Então a galera de infoproduto faz isso muito bem com a coprodução. As plataformas funcionam assim. A gente faz isso em várias esferas, em e-commerce, a gente tenta explitar nosso pagamento no próprio meio de pagamento. É uma frente de receita que a gente está crescendo mais nos últimos anos aí e criando formas de garantir que ele funcione. Uma outra, que é parecido com a da agência, mas é diferente, que é a corretagem. Qual que é a parada da agência? Você ganhar uma comissão do veículo. Você não deveria ganhar a comissão do veículo para não ter esse conflito de interesse, mas uma comissão acordada com o cliente, uma corretagem, ou seja, cliente, se tu for investir R$10.000, eu vou te cobrar 10% de corretagem. Conforme tu for aumentando o investimento, eu vou ter que gerenciar um orçamento maior na parte mídia,
eu quero 10% do budget, né, do que for investir. Então, se aumentar para 15, vai para 1.500 de corretagem. Se for para 20, vai para R$ 2.000 de corretagem e assim sucessivamente. Tem casos que eu já vi muito legais aqui até no Brasil que a galera só cobra corretagem e vai super bem. Vai depender de uns outros aspectos que tu tem que alinhar na operação e tudo mais. E aí, esses 3 modelos de cobrança que eu falei para vocês aqui, turma, me levam ao próximo ponto, que é a sua principal métrica de operação tem que ser buscar o churn negativo ou 100% de Net Revenue Retention. Essa é a tua principal métrica financeira de qualidade da operação. Buscar o churn negativo ou, que é a mesma merda, mesma coisa, que é 100% de Net Revenue Retention. O que eu quero dizer com isso? Existe o Logo Churn. Eu falei isso em algum momento aqui no canal. Logo Churn é o quê? Eu tenho 10 clientes, perdi um, eu tive 10% de Logo Churn. Tá? Perdi 10% da minha base de clientes. Só que se esses clientes, cada um pagava R$ 1.000, eu tinha R$ 10.000 de revenue, de receita. Caiu esse um. Só que esses dois aqui, eles fizeram um upsell, pagaram uma comissão, que agora elevou a receita deles de 1.000 para 2.000 cada. Ou seja, a minha receita total, na real, mesmo perdendo esse cliente, como esses dois fizeram esse upsell, pagaram essa comissão, vai de 10 para 12. Para 12 não, seria para 11 porque eu perdi um cliente aqui. Pagou aquele upsell de um, pagou esse cliente que eu perdi e o do outro cobriu. Então eu tive 110% de Net Revenue Retention. Eu retive 110% da receita, mesmo perdendo um cliente. Esse é o segredo da operação. Tu vai perder boa parte da tua base de clientes, porque a maior parte das empresas nem sobreviverão. Essa é a real. Só que o segredo está em você conseguir cobrar mais daquelas que sobrevivem na sua carteira de clientes. Então, o teu mix de produtos, teu modelo de cobrança tem que permitir esse tipo de coisa, tá? Então, esse é o tua grande objetivo. O churn negativo é a mesma coisa, só que uma outra conta dessa lógica que eu falei para vocês. Então, a métrica, o objetivo de qualidade é esse. 100%, no mínimo 100% de Net Revenue Retention ou churn negativo todos os meses. Outra coisa, encontrar os requisitos que fazem o teu cliente performar melhor. Então, com o tempo, tu vai ter que encontrar os requisitos que fazem o cliente ter maior sucesso com o teu serviço. Os requisitos desse cliente, esse cliente precisa já estar investindo em mídia, ele precisa ser um e-commerce, se ele precisa ser um e-commerce, ele precisa ter a plataforma pronta ou não. Tem cada vez, eu sempre pensei isso, né? Eu preciso tornar a V4 uma empresa que a pessoa precisa se aplicar para contratar. Essa é a lógica. Se você ficar pegando qualquer um que pode pagar, você está fudido, né? Porque você vai pegar um monte de bosta. Por exemplo, a gente não pega infoproduto mais na V4, a gente não pega startup, a gente não pega negócios que estão começando, alguns outros nichos. Até imobiliária de baixa renda a gente não pega. Por quê? Porque são negócios que a gente já identificou, a gente chama de blacklist da V4. São negócios que é muito difícil de dar resultado. Então, eles vão gerar frustração e não é interessante para a minha meta de Net Revenue Retention. A gente tenta sofisticar isso, é bem complicado e tudo mais, mas é interessante que tu busque quais que são os requisitos, checklist para aceitar um cliente, mais do que vender para qualquer cliente, principalmente quando tu navegar mais para as receitas variáveis, que é excelente. E aqui já ficou claro, né? Não sei se já está claro para você, mas o que você vende é resultado. O resto não interessa. Ninguém quer comprar X-Post numa rede social, ninguém quer comprar essas paradas. Você até pode vender isso e vai ter quem compre, mas o preço e a margem tende a ser baixo, porque dificilmente vai ser um artista que gera conteúdo pica pra caralho, essa é real, que vai gerar um puta ROI, muito difícil você conseguir fazer isso, lembrando o primeiro aspecto, probabilidade. Então você vai fazer o conteúdo barbado, a rede social cobrar pouco do cliente. Baixa margem, baixa barreira de entrada, qualquer um pode vender a mesma coisa para ti e o cliente sempre vai querer contratar outro porque ele está sempre naquela fear of missing out, né? Será que se eu contratasse outro não seria mais legal? Ele sempre vai estar com isso na cabeça dele, é a realidade, posso afirmar para vocês depois de ter vendido isso para mais de 10 mil empresas ao longo dos últimos 10 anos. Outro aspecto importante, então se o meu negócio é gerar resultado, por isso que a gente criou o slogan, nosso negócio é vender o seu lá atrás da V4, tu tem que fazer case, cara. Tu tem que fazer case. Então, quando pegar teus clientes, faz case de resultado. Se olhar o YouTube da V4, a cada 2 dias a gente publica um case do cliente. Então, tem que ter case, porque é isso que vai construir a tua reputação. Porque vai ter cliente que vai dar merda. Vai ter cliente que tu não vai conseguir dar resultado, porque o resultado tá... Cara, vou te falar assim, talvez 70% depende do cliente. E aí, vai ter vários clientes que não vai dar resultado, porque ele falhou em alguns 70% dos aspectos e ele vai botar a culpa em você. Então, você ter case para manter sua reputação é sua melhor estratégia de controle de narrativa, quando eventualmente alguém vir falar contra você.
É que nem a V4, a gente é a empresa que tem mais reclamação no Reclame Aqui. Mas por quê? São 30 reclamações, sei lá, nos últimos 6 meses. Nem todas são da assessoria, tem, às vezes o cara não conseguiu baixar o livro, alguma coisa assim, reclama. Mas é porque a gente tem muito cliente. É óbvio, com 5 mil clientes ativos, é óbvio que eu vou ter algumas reclamações no Reclame Aqui. Só que comparado ao meu concorrente que não tem nem 10 clientes, vai parecer que a gente tem muito mais. Como é que a gente controla a narrativa? Cara, olha o volume de case que eu publico. Olha os clientes que a gente consegue atingir. Olha a marca que a gente fez. Com tudo isso, não é possível que a gente seja um retardado. Pode ser que tenha alguns problemas em alguns casos? Pode sim, como qualquer empresa tem. A Apple tem mais de 100 mil reclamações no Reclame Aqui, ela nem responde. E ela é a Apple, né? Não dá pra gente falar muito do produto. Mas não dá merda? Claro que dá. A questão é como a empresa lida com esses problemas. E lá a gente tem uma nota boa, responde todo mundo, tenta resolver as picas e publica muito case para mostrar que a gente de fato está entregando resultado. Isso é mega importante para o teu trabalho. Outro aspecto importante, ó, você tem que lembrar que o cliente não está nem aí para você, turma. Nesse trabalho é fácil você se iludir que o cliente está preocupado contigo, que ele vai ser teu parceiro e pá. Bullshit, bullshit, bullshit. Ninguém se importa contigo. O cara só quer pagar o mínimo para você e ter o máximo de resultado. É isso, é assim que o mundo funciona. Então, você tem que estar sempre vendendo para mais empresas, você precisa ter uma frente de vendas, isso a gente mandou muito bem, como vocês já devem saber, e trabalhar para gerar dependência. Isso soa negativo, né? Mas não é tão negativo quanto parece. Você precisa gerar dependência. O que eu quero dizer com isso? Para mim, o maior case, o maior concorrente da V4, pensa aí, qual é o maior concorrente da V4? Provavelmente você vai errar. O maior concorrente da V4, para mim, é o Mercado Livre. Porque o Mercado Livre chega para os 10 milhões de clientes deles. Se você acha que eu tenho muito cliente, 5 mil, o Mercado Livre tem 10 milhões de sellers, de empresas vendendo no Mercado Livre. Ele concorre com a gente. Ele tem o mesmo propósito de valor para esses sellers. Nosso negócio é vender o seu plug aqui, eu vou fazer tu vender e vou ganhar 20%, 18%, 15% quando eu cobrar pouco de tudo que tu vender aqui dentro. E tem seller reclamando? Muito pouco. É uma puta case o Mercado Livre. Por quê? Porque ele criou dependência. O seller não consegue fazer o mesmo resultado fora da plataforma. Mesma coisa no iFood e tudo mais. Então, a dependência, ela soa mais negativo do que realmente ela é. Ela é muito, muito relevante, é importante para te construir um bom negócio. Porque se você não construir dependência, se o cliente conseguir o resultado de outra forma, ele vai te desintermediar, ele vai sair de você. Então, você precisa criar assets que gerem esse valor de resultado, que se ele sair, ele vai perder performance. Senão você não vai ter um negócio, você vai sempre ser aquela puta de luxo do seu cliente, né? Que você fica ali fazendo tudo que ele quer, você sabe como é para cliente monstro, e ele não tá nem aí, ele vai te estressar e te espremer ao máximo se o teu trabalho é só um service business, essa é a realidade, tá? Estrutura mínima de time, pessoal, não vou ter tempo de falar muito sobre isso, mas basicamente para gerar esse resultado são duas grandes habilidades que são muito diferentes, que é a criativa e a analítica. A analítica, comprar mídia, fazer relatório, normalmente tem um perfil de pessoa que é analítico e tem um perfil de pessoa que é criativa para fazer copy, design, olhar para conteúdo, para UX, landing page e tudo mais. Normalmente tu vai precisar ter essa é a nova dupla publicitária. A pessoa que tem esse background de engenharia analítica e a pessoa que tem esse background criativo. E você cresce a sua assessoria com um olhar para essas dois tipos de pessoas, né? Tu vai ter que ter cara comprando mídia, fazendo relatório, BI, tech, vai ter que estar fazendo copy, design, UX e tudo mais. Então, esses são as duas grandes skills que você precisa ter. E é obrigatório que todas essas pessoas, de preferência, tenham habilidades de atendimento e vendas. Porque o dia a dia tem que ser todo mundo em contato com o teu cliente. Se você criar silos de atendimento e botar as pessoas muito longe do cliente, elas não ficam empáticas e não entendem o caso do cliente. E aí elas entregam umas paradas nada a ver para gerar resultado. Elas têm que estar mais próximo do cliente. E como eu falei para você, você também vai ter que ter um processo de venda constante, não só para novos clientes, isso é o menos importante, mas principalmente formas de vender mais coisas que gerem valor para o seu cliente atual, para atingir o seu objetivo de operação, que é Net Revenue Retention de mais de 100% ou churn negativo. Anyway. E sobre vendas, turma, nunca foque num nicho. A gente na V4 ficou 3 anos trabalhando só com moda. Então tem gente que pensa, não, vou trabalhar só com estética, só com odonto, só com academia, só com moda, como foi o nosso caso. Nunca foca num nicho, porque tu fica suscetível àquele nicho, mas foque na jornada de venda. Existem jornadas de vendas distintas. A jornada de vendas do e-commerce,
a jornada de vendas do Inside Sales. Isso você pode se focar, e aí faz sentido. Mas vão ser vários tipos de clientes que vão vender através dessa jornada. Você fica especialista na jornada e não precisa ser especialista no setor, porque não faz tanta diferença. O que faz diferença é as peculiaridades da jornada de venda. No fim das contas, o produto de quem gera resultado através da internet é uma boa jornada de venda. O lançamento, uma jornada de venda que foi muito popular. O Inside Sales, o e-commerce, são jornadas de compras diferentes que você pode aí sim se especializar nelas, tá? Turma, dá para me aprofundar infinitamente sobre esse assunto. Comente aqui se fez sentido, é um conteúdo mais técnico, eu fico navegando entre eles aqui no canal para vocês. Tem a imersão da V4, então, para quem tem interesse em ser franqueado da V4, que facilita toda a tua vida, ou para você que não tem interesse ainda em ser franqueado da V4, mas quer se aprofundar nisso, a gente antecipou, na verdade, a gente tem uma imersão presencial aqui na matriz da V4, que acontece para quem está no processo de integração de franquias, que acontece no final do processo. A gente trouxe essa imersão para o começo do processo e permitiu que pessoas possam participar dessa imersão sem necessariamente ainda quererem ser franqueados. A nossa intenção é que todo mundo que participe ali se torne franqueados. Mas, às vezes, você não está convencido, você já tem a sua agência aí, né, a sua assessoria, não está convencido, mas quer entender mais detalhes de como a gente opera, aqui agora você tem a chance de vir na matriz, passar 2 dias junto com a gente aí, e aí avaliar depois se quer seguir ou não. Se não quiser, tudo bem também. Então, se você quiser esses caminhos, tem o link na descrição aqui, e se você quiser que eu fale mais sobre esse assunto, me dá insights no comentário. Se você não quer também me dá insights no comentário aqui de para onde eu posso direcionar a minha linha editorial, beleza? Então não deixa de comentar aqui que a minha métrica de sucesso não é volume, mas é a qualidade das pessoas que a gente está conversando aqui. Valeu!